Vocês não me chamaram, né? Não, eu mandei mensagem pro Ney. Pois é, estava muito bom. É, exatamente. Oi, gente! Oi, Olá, tudo bem? Mundo aqui, aproveitando o finalzinho de manhã, né, nesse sol maravilhoso, né, nessa praia maravilhosa. Essa é a vantagem de estudar na Unirio, né? Pois é. Uma universidade na Urca, perto do mar. Que beleza! Mas vem cá. Vocês gostam desse tempo ou não? Eu sou apaixonada por esse tempo de calor assim. Ah, eu tô morrendo de calor, prefiro o frio. Prefiro o inverno. Você também? Ai, vocês não sabem de nada. Tempo bom é o tempo de cada um. Não consigo estudar. Nós duas, cariocas, gostamos do tempo daqui, né? Olha, se me deixar no inverno ou no outono, seja onde for, Rio de Janeiro, Sibéria, para mim, me mata. Porque é muito aquele tempo muito feio, muito sem graça. O tempo não passa. Mas essa é uma característica do tempo. Não existe um tempo único. Existem diversas dimensões do tempo. E uma delas é essa, o tempo psicológico, o tempo de cada um, que é aquele tempo que é sentido pelo sujeito. Para você, ele passa devagar. Para mim, ele passa rápido. No verão passa. No verão passa. Diferente do tempo cronológico, o tempo físico, que é aquele tempo marcado pelo relógio, pelos calendários. Então é aquele tempo que, de certo modo, ele nos regula, assim como o psicológico também nos regula. Porque tanto a dimensão psicológica quanto a dimensão cronológica do tempo é fruto de uma construção social. Exatamente. Legal, Flavinha. Mas falando em relógio, que horas são, Cosme? É 1h30. Caramba! Cheia de fome. Pois é, e não se esqueçam que 3 horas a gente tem novamente a nossa aula lá na pós-graduação, né? E depois, vocês façam o favor de sentar para começar a elaborar novamente aqueles capítulos de tese, cada um no seu capítulo, hein? Já vem a Lígia Controlando o nosso tempo. nosso tempo. É, você acha que é o que eu tenho que fazer, vocês têm tempo para se formar, para fazer qualificação 1, qualificação 2, né? Ai, gente, ela tá parecendo uma capitalista, não tá? Imagina, logo eu capitalista. Pois é, então assim, ó, já que vocês tocaram nesse assunto de capitalismo, né, de tempo, de controle, a gente não vai pro almoço antes, né, de eu falar uma coisa. Ó, Lá veio o código. lá vem Pois ele, é. ó, o intelectual. É porque eu lembrei que nos nossos estudos a gente também precisa abordar o tempo pensando que ao longo da história ele também foi se transformando. A forma como as pessoas foram sentindo esse tempo, né, principalmente pensando no mundo do trabalho, foi se modificando radicalmente, né? Lembrem, por exemplo, das pessoas que moravam no campo no início lá da Revolução Industrial e passaram a morar nas cidades. Realmente foi uma diferença muito grande. Como né? vocês estavam falando aí, né, dependendo do lugar onde as pessoas estão, elas sentem esse tempo diferente. Então imagina uma pessoa que estava acostumada a trabalhar no campo, tendo que morar na cidade e trabalhar nessa cidade. Pior ainda, trabalhar numa fábrica, com máquinas controlando, né, o ritmo da produção, as sirenes tocando também, demarcando esse tempo. Lembra do Charlie Chaplin, aquele filme? Sim, Quem viu, tempos né? modernos, Tempos né? modernos, ficava aquelas Então, maquininhas. essa transformação, essa forma, né, das pessoas sentirem o tempo, ela foi muito mais marcante, principalmente no ambiente do trabalho, né? E até hoje esse movimento continua por quê? O que são as novas tecnologias aí? Meu Se Deus não, do céu. também controlando. Contemporaneamente, eu acho que a gente está pior do que estava na época da Revolução Industrial. Sinceramente, essas coisas aí, surgiram outros mecanismos de regulação do nosso tempo. O relógio, ele se mantém. Mas hoje a gente tem, por exemplo, alguns instrumentos de comunicação, como o WhatsApp, o Facebook, o próprio e-mail, embora o e-mail seja utilizado enquanto um meio institucional. Mas o WhatsApp, aquele barulhinho quando Pelo apita, amor de Deus, a gente já sabe que é alguma mensagem. E se for mensagem de alguém relacionada ao trabalho, é complicado, a gente tem que tentar... Trabalha de 7 da manhã até as 7 da noite, não, até meia-noite. Até meia-noite, qualquer horário. Ai, gente, para, o barulhinho do WhatsApp
É até legal comparado tá ao bom. barulho das sirenes nas escolas. Ah, no meu tempo de escola, o toque da sirene indicava o término ou início de uma atividade. Era muito bom, né? Ah. O tempo, o toque para sair, Pro aí o almoço. recreio, Não tinha. almoço. Não tinha almoço naquela época. Que não tinha... Ah, bom. Tá. Porque não Ah, eram é, fortes ele é as velhinho. experiências. Não eram tão fortes as experiências de tempo integral escolar. É como nós temos hoje em dia, né? Hoje esse tempo, quer dizer, hoje em dia não, porque já tínhamos também na época do Anísio Teixeira, né, no Brasil. Mas hoje nós estamos contemporaneamente aqui no Brasil com várias políticas e várias experiências acontecendo de tempo integral, né? E elas se organizam de formas diferentes, como a professora Ana Cavalieri comentou. E, Naquele inclusive, artigo, né, que naquele vocês leram na artigo. semana passada. Sim, inclusive a professora menciona que existem basicamente 2 formatos esquemáticos de organização dessa ampliação da jornada escolar. Um a professora chama de alunos em tempo integral e o outro escolas em tempo integral. Você leu? Ah. Eu não lembro Não, essa diferença. eu Você pode tenho. explicar qual a diferença entre aluno em tempo integral e escola de tempo integral? Sim, esse modelo escola de tempo integral, basicamente a escola ela é o centro do processo educativo e as atividades desse tempo ampliado, elas se realizam no espaço físico da escola, o que não quer dizer que não possam ser utilizados espaços no entorno da escola e outros espaços públicos, dentro, etc., que possam abrigar as crianças. Só tem uma coisinha, esse espaço de jornada ampliada para o tempo integral. Para o tempo integral. Porque a gente também tem uma jornada ampliada que não é de tempo integral, é aquela que vai de 4 acho que é o horário regular, né? Até 6h30. 7 horas em diante é que tem, inclusive, legislação que discute isso, né? Que determina o que é o tempo E integral. aluno em tempo integral. Já Isso, agora, o que é mas isso? Qual é a diferença Isso. para aluno em tempo integral? Esse é o formato escola de tempo integral. O formato alunos em tempo integral são os alunos que realizam as atividades nesse tempo ampliado em outros espaços para além da escola. Então a ênfase é em atividades que se realizam em espaços externos à escola, através de parcerias, outros sujeitos que não professores, voluntários. Então são 2 modelos que convivemos com eles Atualmente, atualmente. então, Não entendi. quer dizer que eles são modelos fechados, mas são características básicas de cada um deles. Muito bem, falando em tempo, tá na hora da gente ir para aula. Pois é, eu já estava aqui marcando, ó, tempo de ir para aula. Mas Sinto espera aí, muito. só hora mais já. uma coisa. Vocês falaram de tempo e a impressão que eu tive é que o tempo todo a gente foi trazendo pontos negativos desse tempo. O controle, né? Pior é que é, né? Controlar o ritmo de trabalho. Regulação. Mas será que Exatamente. deve ser assim sempre? Será que a escola, o tempo na escola, só é possível organizá-lo de uma forma negativa, pesada para as crianças, para os alunos? Eu acho que não, acho que existem experiências que mostram que é possível você fazer na escola, ou pelo menos transformar a escola num espaço mais prazeroso. E esse tempo não vai ser aquele tempo que passa devagar, se os alunos estiverem envolvidos com atividades Exatamente. significativas, que façam sentido com as outras que eles realizam. Enfim, vai ser um tempo que vai passar rapidinho, então não vai ser aquele tempo chato de escola. Tempo chato, desde quando que o tempo de escola é chato também? Se não for significativo, se não tiver atividades realmente planejadas com alguma tem intencionalidade, razão. pode Ele ficar vira- que se forem atividades repetidas para eles, por exemplo, seja, no turno oposto, Então vira aquele tempo de neblina, aquele Sim. tempo de chuvinha de inverno que eu detesto, né? Então vamos embora, gente? Vambora, Vamos. gente. E para vocês, nossos queridos alunos que estão aqui nos assistindo, eu quero só lembrar que tudo isso que nós de alguma maneira colocamos aqui, essas situações, esses problemas, esses questionamentos que o Cosme fez aqui ao final, o Ney, a Alessandra e a Flávia, todas essas questões elas serão abordadas nesta nossa unidade 1 da nossa disciplina, que discute o tempo físico, o tempo psicológico, o tempo nas sociedades capitalistas, como a nossa, e principalmente o tempo de escola na escola. A ampliação desse tempo, a permanência desse tempo, esse será o nosso ponto central de discussão durante as próximas 5 aulas. Então,
Continuem na nossa plataforma, abram as próximas aulas, serão 5, 8 mais ou menos, relativas ao tempo, e comecem a fazer as atividades. Não se esqueçam. Tchau! Tchau.